Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, essa semana aconteceu 2 episódios comigo que me fez pensar e trazer este assunto que nós vamos falar hoje. E é o seguinte: qual é o tempo ideal para eu falar assim, tomei uma ação corretiva no meu lodo ativado, né? Tomei uma ação para resolver um determinado problema. Qual é o tempo de resposta do lodo ativado? Quanto tempo eu tenho que esperar para saber se aquela ação que eu tomei deu certo ou não? E foi o seguinte, 2 clientes me mandaram um WhatsApp falando assim: Ana, meu lodo está arrastando, né? Estou tendo escape de sólidos lá na saída do reator, do decantador secundário. E aí eu estou desesperado, porque já tem 6 dias, um falou 6 dias e o outro falou que já tinha 10 dias. E nada do que eu faço dá certo. E assim, foi muito engraçado que o relato deles foi muito parecido. E era o seguinte: olha, como eu estava arrastando muito, eu aumentei o descarte de lodo. Aí passou 2 dias, não resolveu, eu fui lá e diminuí o descarte de lodo. Aí eu vi que não estava bom, eu aumentei a dosagem de nutrientes. 3 dias depois, eu diminuí a dosagem de nutrientes. Teve um que chegou desses 2, né, que chegou a, por exemplo, desligar a torre de resfriamento, porque ele achava que se o efluente chegasse um pouquinho mais quentinho, sei lá, ia aquecer as bactérias e elas iam ficar mais confortáveis, felizes e o sistema ia melhorar. Então, gente, esse vídeo é para tirar definitivamente essas dúvidas. Bom, e para que a gente possa entender qual é o tempo ideal, a gente tem que entender um conceito extremamente importante em lodo ativado, que é a idade do lodo. Não sei se você tem o hábito de calcular a idade do lodo, mas eu vou te falar uma coisa: esse é o parâmetro mais importante para a gente monitorar nosso sistema biológico, tá? Não tem como escapar disso aí. Então, só para dar um exemplo aqui, né, num sistema convencional, a gente tem o nosso afluente entrando aqui no reator biológico. O que a gente tem aqui no reator que vai nos dar uma indicação de quanto que a gente tem de bactérias? São os sólidos, né? É o SSV. Bom, esses sólidos vão crescer no formato de flocos biológicos e, por sua vez, esses flocos bem formados, compactos, como a gente já falou, né, em outros vídeos, vão chegar aqui no decantador e sedimentar, certo? Então, vai passar lá para o corpo receptor só o efluente tratado, né? E uma parte desse lodo a gente vai descartar, né? Então, aqui a gente vai descartar. Outra parte desse lodo a gente vai recircular. Concorda comigo, então, que parte dessas bactérias, parte desse SSV que está aqui dentro, vai embora do sistema e outra parte retorna? Então, o lodo, a idade do lodo nada mais é o quê? Que o tempo que as bactérias vivem dentro da casinha, vivem dentro do reator biológico. Então, isso significa que se eu conheço a idade do lodo, se eu conheço quanto tempo tem as minhas bactérias, eu vou saber quanto tempo vai demorar para qualquer ação que eu tome na minha planta, né, dê certo. Então, como que calcula a idade do lodo? É o seguinte: para a gente calcular a idade do lodo, a gente vai precisar de quanto de bactérias SSV eu tenho dentro do tanque de aeração, né? Então, eu preciso saber quanto de bactérias eu tenho dentro do meu volume de reator. Ou seja, você precisa saber também os dados de projeto, né? Qual é o volume do seu reator biológico, beleza? E eu vou dividir pela quantidade de sólidos suspensos no látex, ou seja, bactérias que eu estou retornando aqui para o meu sistema. E, obviamente, quanto que eu estou expulsando do sistema. SSV do tanque de geração vezes o volume do tanque de geração, dividido pelo SSV do lodo de retorno, vezes a vazão que eu estou descartando. Pronto, aqui eu tenho a idade do lodo. Vamos supor, então, que no seu sistema a idade do lodo seja de 20 dias. Então, gente, tomou uma ação corretiva, sei lá, estou com problema de arrasto. Vamos usar, então, esses 2 exemplos dessa semana. Ambos tinham problemas de arrasto de sólidos.
e ele estava desconfiado, por exemplo, que era falta de nutrientes. Então ele foi lá e aumentou a dosagem de nutrientes. Você acha que com uma semana dá para ele ter algum resultado? Não, porque primeiro tem que expulsar toda essa biota antiga daqui de dentro do reator e fazer com que a nova biota que se desenvolva esteja realmente em contato com aquela nova situação que você criou. Então é o seguinte, tanto na literatura quanto eu e o João vemos isso na prática todos os dias em nossos clientes. É de 2 a 3 vezes a idade do lodo para você conseguir ver um efeito daquela ação corretiva que você tomou. Exemplo, 20 dias sua idade do lodo? Então não espere que nada aconteça antes de 20 dias, tá? Vai começar a acontecer 40 dias depois, quiçá 60 dias depois, tá? Então não é tão rápido assim. No exemplo que eu dei, eu falei de arraste de sólidos. Então não tem por onde fugir, gente. Além de você ter todos aqueles controles, a gente fala sobre isso em outros vídeos, né? Que a gente tem que ter um excelente controle através da caracterização, né, do nosso esgoto, através das análises de monitoramento, sólidos, que nem aqui a gente deu nesse exemplo, pH, temperatura, oxigênio, dosagem de nutrientes, tudo isso muito bem controlado. O operador tem que saber olhar lá no microscópio e de forma rápida fazer um diagnóstico. O meu lodo está arrastando por quê? Eu tenho buque infilamentoso. Ah não, meu lodo está arrastando porque o meu lodo está muito disperso, os meus flocos estão muito leves, né, com pouca biomassa. Não, eu estou tendo um arrasto de sólidos porque eu estou com um buque viscoso, um excesso de EPS, por exemplo. Cada tipo de problemas como esse vão ter a mesma consequência, certo? O arraste de sólidos. Mas a forma como você corrige são diferentes, certo? Fora que também tem situações em que não é exatamente o floco biológico que está ruim, e sim alguma sobrecarga hidráulica, por exemplo, né? Então, seu efluente está passando muito rápido pelo reator biológico, não dando tempo dos flocos biológicos se formarem corretamente. Então, gente, é um mundo de possibilidades aqui. E o operador tem que saber fazer esse diagnóstico antes de sair tomando um monte de ação corretiva. Né? Aumenta o descarte, 2 dias depois diminui o descarte de lodo, diminui a temperatura, aumenta a temperatura, coloca mais nutrientes, para de dosar nutrientes. Nada disso vai resolver, tá? Nada disso. E uma outra coisa que acontece muito, que é bem comum. O operador acredita que, olha gente, essa frase eu ouço muito, meu lodo morreu. Então, como que você sabe que seu lodo morreu? Que características você viu que te levou a crer que o seu lodo morreu? Então, essa frase a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque se seu lodo morreu de verdade, você vai ver, primeiro, o seu lodo tem que estar preto e um odor insuportável. O oxigênio está 0, né? Então, não é bem assim, meu lodo morreu. Aí o operador fala assim, né? Meu lodo morreu, logo eu vou fazer o quê? Aumentar o descarte. E muitas vezes, se seu problema de arrasto de sólidos estava justamente relacionado a um lodo muito jovem, você está piorando a situação, certo? Então, vamos lá, vamos separar nossas dicas aqui, tá? Do vídeo de hoje. Primeiro, saiba o que é a idade do lodo, espero que eu tenha sido bem claro aqui, né? Monitore a idade do lodo, para isso você precisa saber dos sólidos, né? E outra coisa, ter um medidor de vazão aqui. Quanto que você está descartando? Se não tiver medidor de vazão no descarte de sólidos, não tem como a gente, né, calcular a idade do lodo. Segunda dica, o operador tem que ser treinado para entender, olhar no microscópio e falar qual é o problema. O problema do arrasto de sólidos está realmente relacionado com a idade do lodo, ou com a qualidade dos flocos biológicos, ou com excesso de filamentos, enfim, ele tem que saber fazer esse diagnóstico para tomar, então, a ação corretiva correta, tá? E não ficar de um dia para o outro, ou então a cada 3 dias mudando de ação. Tomou uma ação corretiva, meu amor, tem que esperar
de 2, vou escrever aqui para vocês não esquecerem, tá? De 2 a 3 vezes a idade do lodo, certo? Então, se a sua idade do lodo tem 10 dias, você vai começar a ver os efeitos daquela ação corretiva daí a 20 dias, 30 dias. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se acha que isso vai te ajudar e pode ajudar também outros colegas, não esquece de compartilhar, curtir aqui, porque se você curte, a gente tem uma métrica, né, de que a gente está indo bem, está indo no caminho certo. E se você tiver qualquer dúvida sobre lodo ativado, sobre tratamentos biológicos aeróbios, pode mandar sua dúvida aqui pra gente, ou no nosso e-mail, enfim. Vocês podem achar a gente em qualquer lugar, tá bom? Vai ser um grande prazer compartilhar nossas informações com vocês. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.